Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, alunos da Amélio, do sexto ano. Vamos começar em mais uma aulinha de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estado físico, dos materiais, mais especificamente da água e também de mistura e os tipos de mistura, ok? Vamos lá então? Bom, primeiramente nós vamos falar sobre os estados físicos da água, Então, quais são os estados físicos que conhecemos básicos? Sólido, ou seja, quando a água está na forma de gelo. Líquido, ou seja, a água estaria na forma de líquido mesmo, que nós bebemos. E também gasoso, que nós aí estamos falando do vapor de água, Então, esses são os estados físicos da água. E a água, ela pode mudar de estado físico dependendo da temperatura. Todo material pode ter essa mudança de estado físico, E cada material vai variar esse ponto que determina se fica sólido ou líquido e assim por diante. E cada mudança de fase vai ter um nome específico, que é o que nós vamos ver agora. Então, se você olhar aí, são 6 nomes aí para a gente guardar. Então tem aí a condensação, que é quando o material está no estado gasoso e ela condensa e se torna líquida com a diminuição da temperatura. Um exemplo mais simples, o vapor de água que está na atmosfera, condensa, vira líquido e forma aí a chuva, Também tem a solidificação, que é quando passa do estado líquido para o estado sólido. Um exemplo muito simples é quando a gente coloca a forminha de água no congelador para fazer o gelo, Então esse processo chama solidificação. Existe também a sublimação, quando o material está no estado sólido e ela passa direto para o estado gasoso. Então, nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente, ainda nessa aula. Mas vamos memorizar aí. É do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, não passa pela fase líquida. A fusão é quando o material está no estado sólido e, com o aumento da temperatura, passa para o estado líquido. Essa é a fusão. A vaporização é quando está no estado líquido e passa para o estado gasoso. E tem aí, por fim, a ressublimação, que está no estado gasoso e passa direto para o estado sólido. Geralmente, a sublimação e a ressublimação não acontece com a água, mas existem outros materiais que fazem esse processo. Por exemplo, se você pegar aí o chamado gelo seco, o gelo seco, ele é um gelo que não é feito de água. Ele parece, o aspecto dele é de gelo, mas ele é feito de gás carbônico. E quando ele é aquecido, ele não passa pela fase líquida, ele vai direto para a fase gasosa. Outro material que acontece isso é a chamada naftalina. Então, aquelas pedrinhas de naftalina estão em estado sólido, Quando você deixa ela no ambiente, de repente, com o passar do tempo, ela desaparece. O que acontece com ela? Ela passou do estado sólido para o estado gasoso direto, nem virou líquido. Então, isso é o processo de sublimação. E, ao contrário, também pode acontecer. Você pega esse material que está em estado gasoso, esfria e faz ele virar sólido, sem passar pela fase do líquido, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre dissolução da água. O que é dissolução? Processo em que, ao misturar 2 materiais, um dissolve no outro. Então vamos pensar aí, você vai jogar uma pitadinha de sal na água. O que vai acontecer com o sal? Ele vai desaparecer na água. Significa que o sal sumiu, deixou de existir? Não. Ele dissolveu na água e está ali misturado com a água,
Então isso se chama solubilidade, que é a capacidade de um material se dissolver em outro. Alguns materiais têm essa capacidade de dissolver, outros não. Os materiais que se dissolvem são chamados de solúveis e os que não se dissolvem são chamados de insolúveis. Vamos dar um exemplo então. Então, o sal, se a gente jogar um pouquinho de sal na água, ele vai se dissolver, ou seja, o sal é solúvel. É lógico que se você colocar muito sal, ele precipita uma parte no fundo, outra parte vai dissolver. A dissolução também vai depender de temperatura, pressão e outros fatores do ambiente, né? Mas o sal é solúvel em água. Agora vamos pegar um material insolúvel em água, por exemplo, o óleo. Você pode ali jogar o óleo na água, misturar, fazer o que for, ele não vai se dissolver na água. Eles não vão se misturar. Então o óleo é insolúvel na água, ok? Bom, quando a gente fala disso, a gente também tem que falar de mistura. Então, o que é uma mistura? Mistura é quando você tem dois ou mais materiais juntos e ali forma uma mistura. Se você tivesse, por exemplo, uma substância pura, só teria uma substância ali. Se você tiver duas substâncias ali, já passa a ser uma mistura, não é um material puro, não é uma substância pura, ok? E existem dois tipos de mistura, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, qual que é a diferença entre as duas? Homogênea, só para a gente ver a etimologia da palavra, homo significa igual. A mistura homogênea, ela apresenta uma fase única. Parece que tudo é igual, mas não é. Então vamos ao exemplo. Uma água ali do mar. Você pega ali a água do mar. Você olhando para ela, parece que é só água, mas ali naquela água tem sal, né? Então ali não é água pura, ali é uma mistura. Até a mesma água mineral que a gente bebe, se você pegar a garrafinha da água mineral, você vai ver que ali no rótulo vai falar que aquela água tem minerais. Ela não é água pura 100%. Dissolvido dali está diversos tipos de minerais. Por isso que se fala água mineral, porque tem minerais dissolvidos naquela água. Outra coisa que é considerada uma mistura homogênea é o ouro. O ouro 18 quilates ou 24 quilates. Ele é ouro puro? Não. Esse ouro dourado que a gente vê é uma mistura de ouro com cobre. Mas se você olhando assim, você não consegue diferenciar o que é ouro ali, o que é cobre, onde está o ouro, onde está o cobre. Então ali é uma mistura homogênea. Ela apresenta uma única fase, ou seja, parece ser uma única substância, mas ali tem mais de uma substância. Outra mistura homogênea que nós conhecemos bem é o ar. No ar ali tem várias substâncias, oxigênio, hidrogênio, gás carbônico. Então o ar é considerado uma mistura homogênea, ok? E o que são misturas heterogêneas? Hétero significa diferente. Então, a mistura heterogênea vai ter duas ou mais fases. Por exemplo, aí nas figuras, num copo temos água e óleo. Então aí água e óleo é uma mistura, porque tem duas substâncias. E é heterogêneo porque você consegue perceber nitidamente essas duas fases, que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Na outra figura aí tem até 3 fases, né? Que ali é uma mistura de areia, água e óleo. Ou seja, você consegue perceber nitidamente onde está a areia, onde é a água e onde é o óleo. Então ali são misturas heterogêneas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho da matéria de hoje. Leia aí todo o material com atenção e responda as questões aí para a gente corrigir, ok? Bom estudo a todos!